Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, terça-feira, 9 de maio, iniciando aí uma grande semana, já se aproximando da semana da grande novena de Pentecostes, essa novena que a igreja nos oferece. Então, dando essa graça, ainda no tempo pascal, né? Então, ontem eu dizia, lembremos que ainda estamos num tempo forte de graça, não deixemos que as graças pascais se percam, mas ao contrário, que a alegria do ressuscitado prepare bem o nosso coração para viver este tempo forte da graça de Deus. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, reunindo em torno dele os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé, partiu para Derbe. Depois de terem evangelizado essa cidade e conseguido fazer o bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em cada igreja designaram anciãos, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor em quem tinha crido. Atravessando então a Psídia, chegaram a Panfilha. Após anunciarem a palavra em Perge, desceram para Atalia. De lá, navegaram para Antioquia, de onde tinham sido entregues as graças de Deus para a obra que havia realizado. Ao chegarem, reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus tinha feito com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram depois não pouco tempo com os discípulos. Então, a leitura de hoje, essa semana toda, a gente está vendo aí toda a missão, né, de Paulo e Barnabé, esses dois companheiros, né, Barnabé, companheiro de viagem de Paulo, que vai caminhando ali de cidade em cidade, sendo rejeitado, expulso, pensando que eles são deuses, mas mesmo assim a gente vê ali a insistência de Paulo, que não desiste de anunciar a palavra. Mesmo sendo apedrejado, o povo dando por morto, ele se levanta, continua a sua missão, né? Ali ele reúne uma multidão de discípulos, ou seja, onde ele passa, ele não deixa que a graça de Deus arraste e evangelize outros. Então aqui para nós é uma chamada de atenção. Não é evangelização se não tiver discípulos que deem continuidade à missão, porque essa era a missão de Paulo. Não só levar a palavra de Deus, não só anunciar o Cristo, mas era também ali no meio daquela comunidade ao qual ele visitava, daquele lugar, daquele povoado, deixarem discípulos para continuar a palavra de Deus. E a sua missão principal era: confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé. Então, a primeira coisa era a exortação e a permanecerem na fé, a não se desanimarem, porque ele sabia das dificuldades da evangelização, o quanto era difícil anunciar a Jesus e até mesmo a serem rejeitados e a não crer. E ele vai dizer: é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, São Paulo já vai exortar e vai nos deixar aqui uma mensagem para cada um de nós: não sejamos iludidos. Mas para vivermos esse caminho de evangelização e de anúncio, vamos passar por tribulações e dificuldades para entrarmos no reino dos céus. E tantas dificuldades vão se levantar, né? Pessoas contra, pessoas que não acreditam na sua palavra. E hoje a gente já enfrenta essa dificuldade no meio social. O quanto tem sido difícil diante de tudo que tem se avançado na tecnologia, nas ideologias, de anunciar de fato esse Cristo ressuscitado no meio de nós, que nos chama uma profunda conversão. E aqui São Paulo, ele vai justamente exortar o povo. E em cada igreja ele deixava um ancião, né? Em cada igreja ele deixava um pastor, em cada lugar, né? E eles diziam, né, depois de ter orado e jejuado, eles confiavam no Senhor para que eles continuassem crendo e anunciando a sua palavra. Então, é uma leitura muito bela, que vai nos provocar e, ao mesmo tempo, vai nos trazer uma realidade da missão que apesar de ser belo, de ser desafiador, mas que não é tão simples anunciar a palavra de Deus e que devemos estar atentos. O salmo de hoje é o Salmo 144. Que tuas obras todas te celebre, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar as tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é reino para os séculos todos.
e teu governo para gerações e gerações. Que minha boca diga o louvor do Senhor, e toda a carne bendiga seu nome santo para sempre e eternamente. Então, que as obras celebrem a Deus, né? Que as nossas obras, primeira obra somos nós, a obra da criação, a obra mais perfeita que o Senhor fez é cada um de nós. Então, entremos nessa atitude de celebrar, de glorificar, de bendizer ao Senhor, porque nós tocamos diariamente na sua fidelidade, de não termos medo de anunciar, né? Falamos aí na primeira leitura da audácia, da ousadia de Paulo e Barnabé. Peçamos essa audácia, essa ousadia, de não ter medo de anunciar a palavra de Deus e de louvá-lo, né, publicamente, de agradecermos ao Senhor, de testemunharmos que somos cristãos. E por isso nós estamos aqui para evangelizar a muitos que não conhecem, que não experimentaram ainda o amor do Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficareis alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito, pois o príncipe do mundo vem contra mim. Ele nada pode. Mas o mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então, ao longo de todos esses dias, é essa continuação do Evangelho de São João no capítulo 14. A gente sabe aqui que é o testamento que ele vai deixar, né, antes ali da sua partida. Ele vai já catequizando, testemunhando, ele vai deixando a sua mensagem para que justamente, né, ele já sabia daquilo que iria acontecer e a gente percebe ali, são os últimos momentos antes de ele viver a sua paixão, de sofrer ali no horto. E ele vai nos lembrar, né, que a primeira graça que ele deixa a cada um de nós é a paz, a graça da paz. E neste dia é esse dom que eu quero pedir para você que está nos acompanhando, um coração em paz, um coração confiante em Deus, ainda que tenha inquietações, preocupações, angústia, sabemos que temos um Pai que cuida de nós, um Pai que conhece o íntimo do nosso coração, que sabe as nossas necessidades. E Jesus vai dizer essa missão, né? Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Então não tenhamos medo de gritar para o Senhor, não tenhamos medo de bater a porta e de manifestar aquilo que habita no nosso coração. Sabemos que o Senhor voltará e que Ele cumprirá até o fim a sua promessa. Ele desejará cumprir essa promessa no meio de nós, mas até lá precisamos manter o nosso coração firme, confiante na graça de Deus, na certeza de tudo aquilo que Ele faz e Ele realiza no meio de nós. E hoje a igreja nos oferece o comentário, né, na leitura patrística, o comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Eu sou a videira, vós os ramos. Querendo mostrar a necessidade de estarmos unidos a Ele pelo amor e a grande vantagem que nos vem desta união, o Senhor afirma que Ele é a videira. Os ramos são os que já se tornaram participantes da sua natureza pela comunicação do Espírito Santo. De fato, é o Espírito de Cristo que nos une a Ele. A adesão a esta videira nasce da boa vontade. A união da videira conosco procede do seu afeto e natureza. Foi de fato pela boa vontade que nos aproximamos de Cristo, mediante a fé. Mas participamos da sua natureza por termos recebido dele a dignidade da adoção filial. Pois, segundo São Paulo, quem adere ao Senhor torna-se com ele um só Espírito. Então, peçamos essa graça de nos reconhecermos como esses ramos da videira, que é o próprio Cristo. Reconhecermos a sua paternidade no meio de nós, que somos esses filhos, fazemos parte dessa adoção filial, onde o Cristo nos escolhe, nos elege, nos ama. Peçamos ao Senhor a graça de fato estarmos debaixo dessa ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos une ao Pai e ao Filho. Então, tenhamos uma bela semana nessa graça da escuta da Palavra de Deus, nos preparando para esse momento forte que a Igreja nos oferece, essa novena de Pentecostes. Eu quero já te convidar a acompanhar através da nossa Web TV, nossa comunidade irá viver os 9 dias da novena de Pentecostes, através do nosso canal no YouTube. Então, você pode acompanhar, viver e beber destas graças.
Tenhamos uma bela semana e que Deus os abençoe.